Salve, salve galãs e galoas! O resultado das urnas no último domingo deixou um gosto amargo na boca, tanto do lado bolsonarista quanto do lado petista. Mas por diferentes motivos. No lado bolsonarista, o gado acreditava na folclórica vitória do primeiro turno, com 60% dos votos válidos, teoria inspirada pelo QAnon caipira e os gabinetes controlados por sorocabanos e carluxos. Obviamente, não se concretizou, porque felizmente esse país não é formado apenas por cornos de meia idade, participantes de motociatas, evangélicos, PMs, piramideiros e ruralistas. Sendo assim, Bolsonaro terminou atrás de Lula, o que, convenhamos, deve sim ser encarado como um feito positivo no contexto das eleições atuais, mas que não é intransponível quando se tem a máquina estatal e a máquina de fake news nas mãos. Por pouco, o ex-presidente petista não levou no primeiro turno e garantiu vitória com diferença de menos de 2%. Esperava-se mais, e a vitória no primeiro turno. Até por isso, do lado petista, houve preocupação pela distância entre os dois candidatos ser menor do que apontavam os institutos de pesquisa, o que levou todos que votaram 13 a flertar com o alcoolismo e os paralelepípedos de crack na noite do último domingo. Dose segura de crack. Mas, de última hora, houve muito voto útil indo parar no colo do Jair, o que reforça a velha história de que quem fica em cima do muro sempre cai para a direita quando esse desaba. Nas disputas para o Congresso Nacional, legislativos e governos estaduais, aconteceu uma sucessão de surpresas desagradáveis para a esquerda, que viu figuras como Damares Alves no DF, Hamilton Mourão no Rio Grande do Sul e o astronauta vendedor de travesseiro em São Paulo serem eleitos para o Senado. Além disso, General Pazuello, ex-ministro da Saúde, que praticamente foi corresponsável pelo agravamento da pandemia e que não sabia a diferença entre Amazonas e Amapá, ele teve a maior votação no Rio. Já o vereador itinerante Nicolas Ferreiras de Minas teve a maior votação para deputado federal no país. Poderia ficar preocupado com o futuro da política brasileira, porém tem o dever de recordar que Tiririca já foi fenômeno eleitoral também e desta vez entrou para a Câmara na raspa do tacho. Cada processo eleitoral tem o palhaço que merece e eles perdem a graça rápido. Nas disputas para governos estaduais, as pesquisas, assim como em 2018, mais uma vez erraram vários levantamentos. Tarcísio, o carioca que disputa o governo de São Paulo e não sabe ir a pé do Parque Dom Pedro para a Galeria do Rock, superou Haddad por uma boa margem. Em se mantendo esse resultado, será a terceira vez seguida que o petista perde para um candidato limítrofe. Já pode pedir música no Fantástico, Haddad. Para lembrar, o Haddad perdeu a prefeitura de São Paulo para o João Dória, cargo de presidente para o Jair e agora deve perder para o Tarcísio. Mesmo quadro se aplica a Onyx Lorenzoni no Rio Grande do Sul, que foi para o segundo turno à frente de Eduardo Leite. Naquele estado, a esquerda Ibis deixou o candidato Edgar Preto do PT de fora do segundo turno por apenas 2.000 votos, já que muita gente caiu na pegadinha de votar no Leite para barrar o cabelo de boneca. Na Bahia, por outro lado, a Seminego passou a campanha toda liderando, mas quando começou a pesar a mão na história de que agora era negão, pardo, perdeu muitos votos e terminou atrás de Jerônimo Rodrigues do PT. O mesmo ocorreu no Ceará. Capitão Wagner, que vinha com força para a disputa, ficou bem atrás de Eumano de Freitas do PT, mas à frente de Roberto Cláudio do PDT. Aliás, o PDT teve as piores escolhas possíveis em todos os níveis. Ao preterir Isolda Sela na disputa estadual e apostar em Cláudio, não só perdeu esse quadro histórico, já que Isolda se revoltou e foi para o PT, como ainda perdeu a chance de voltar ao controle do Ceará, que deve continuar com o PT mesmo, depois de 2 gestões de Camilo Santana, que ganhou para senador. No Maranhão, boas notícias para a esquerda também, com Flávio Dino vencendo com folga para o Senado pelo PSB. Outros estados que elegeram senadores de partidos de esquerda foram Piauí, com Wellington Dias, Pernambuco, com Tereza Leitão e o Pará, com Beto Faro, todos do PT. Entre as vitórias que não podemos celebrar, mas nem tampouco lamentar, temos Otto Alencar na Bahia e Omar Aziz no Amazonas. Mas, Bez, eles votaram não sei o que outro dia, eu sei. Mas a gente precisa entender que ainda saíram vitoriosos nesse pleito gente como Romário no Rio e Sérgio Moro no Paraná. Perto desses,
Omar e Otto são grandes revolucionários. Imagine então se a gente compará-los com o tal de Jorge Seife, eleito em Santa Catarina como senador. Você deve estar se perguntando, quem? Bom, o cara era secretário de pesca do Jair e ficou mais conhecido por ter dito que o peixe era muito inteligente e por isso sabia como escapar de manchas de óleo no mar. Um verdadeiro gênio com um QI que combina bem com o de Jorginho Melo, que terminou em primeiro lugar a disputa pelo governo daquele estado e vai concorrer com Décio Lima do PT, que surpreendentemente desbancou Carlos Moisés, que tentava a reeleição. O PT foi o partido que mais elegeu governadores no primeiro turno. Além de Eumano no Ceará, o partido ainda emplacou Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte e Rafael Fonteles no Piauí. Carlos Brandão do PSB levou no Maranhão, o que não é um resultado pífio para as esquerdas. No segundo turno, além de Décio em Santa Catarina, Jerônimo na Bahia e Haddad em São Paulo, as esquerdas ainda disputam Sergipe com Rogério Carvalho do PT e os estados do Espírito Santo e Paraíba, respectivamente, e com Renato Casagrande e João Azevedo, ambos do PSB. Já na Câmara Federal, o PL terá a maior bancada com 99 deputados. A federação PT, PCdoB e PV emplacou 80, e vem em seguida. União Brasil conseguiu 59, PP, Republicanos, PSD e MDB ficaram na faixa dos 40 e tantos deputados. PDT e PSB conseguiram 17 e 14, o que deixa os partidos ainda menores. Por outro lado, a federação PSOL-Rede emplacou 14 nomes, superando assim o PSDB, que com apenas 13 deputados experimenta o seguinte quadro. Tentou destruir o PT e acabou se destruindo. Parabéns aos envolvidos, em especial a Aécio Neves e João Dória. Jamais deixaremos de te admirar por conseguir implodir o próprio partido. Também devemos parabenizar o Partido Novo, que apesar de ter garantido sobrevida ao eleger Zema no primeiro turno em Minas, ficou fora da cláusula de barreira na Câmara e felizmente garantiu que na próxima eleição não sejamos obrigados a ver nenhum candidato defendendo o Estado mínimo nos debates. Parece que apostar na economia de sulfite em gabinete e cortar cafezinho de garrafa térmica em repartição pública não foram políticas bem aceitas pelo eleitorado. Triste. Mas e os institutos de pesquisa? Afinal de contas, erraram. Eles fizeram o possível sem dados precisos sobre a sociedade brasileira, já que no último censo o Olavo era vivo e jovem. E ao meu ver, simplesmente não conseguiram captar uma tendência de voto útil no Bolsonaro e que era previsível. Esse movimento não ocorreria apenas com Lula. Porém, pesquisas como a Quest souberam fazer as perguntas corretas para identificar esse movimento, e esse pode ser um indicativo de como captar essa movimentação. Ao perguntar se as pessoas tinham mais medo de Lula ou Bolsonaro serem reeleitos, ela conseguiu dimensionar bem a influência do Bolsonaro. Além disso, as pesquisas não colocavam abstenção na conta, sendo que todo o levantamento apontava que ela seria baixíssima, e não foi. Outro ponto que vale ser observado é a escassez da reserva de votos disponível para os dois candidatos. Dos mais de 120 milhões de votos dados no primeiro turno, apenas 15 milhões estão em disputa. Já os 5,5 milhões de brancos e nulos e as quase 33 milhões de abstenções são difíceis de serem virados e podem até aumentar. Outro dado interessante vem da última pesquisa IPESP antes do primeiro turno. Ela indica que os 3% de ciristas raiz que permaneceram com Ciro provavelmente hoje são majoritariamente Lula, o que pode obrigar Jair a travar disputa pelo voto da mulher palíndromo. A desidratação de Ciro e o crescimento do Bolsonaro indicam que os votos bolsociristas já foram para o presidente logo no primeiro turno. Com uma diferença de quase 6,2 milhões de votos, Lula começa com uma larga vantagem, que pode ser determinante para o desfecho dessa disputa, e agora precisará de um pouco mais de 2% para garantir a sua vitória. Em qualquer outra eleição, essa diferença poderia ser considerada apenas um vão entre o trem e a plataforma, mas em um pleito onde os dois primeiros colocados conquistam mais de 50 milhões de votos, logo no segundo turno, isso se tornará um abismo. O resultado do primeiro turno deixa claro que houve um profundo movimento de antecipação do segundo turno. Logo, o eleitorado já está muito consolidado. Lula terá uma imensa dificuldade de tirar votos do Bolsonaro, assim como o contrário também se aplica.
O segundo turno, nas eleições presidenciais, não é uma outra eleição. Nunca foi. Lula precisa ficar atento para que essa distância não encurte ainda mais, já que Bolsonaro deve começar a sua campanha tendo em mente que até hoje nenhuma eleição presidencial que foi para o segundo turno teve uma virada. Por essas e por outras, vai abusar da máquina que tem em mãos para tentar virar todo votinho possível. E se você chegou até aqui, gosta do nosso trabalho, dá uma olhada no primeiro comentário, tem todos os nossos apoios. Nos apoia, é muito importante para um momento tão decisivo das nossas vidas, tá bom? Tem o Apoia-se, nossa conta corrente, nosso Pix, nosso PayPal e aqui no YouTube o botãozinho do Seja Membro. Também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E se você é um desses que é da esquerda ibis e está chorando ainda, como muitos de nós, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.